Nós teremos, nesta primeira parte da noite de hoje, a conferência intitulada Tempos Modernos e Crise do Direito, a ser proferida pelo ministro Francisco Rezec. Passarei a palavra ao professor doutor Alexandre Coutinho Pagliarini para que faça uma breve apresentação do conferencista da noite. Farei a apresentação do ministro Francisco Rezec do modo mais breve possível. E dividirei em dois blocos. Um bloco dedicado às funções públicas e um bloco dedicado às funções acadêmicas. Funções públicas, Procurador da República e Subprocurador-Geral da República, nesse caso atuante junto à Suprema Corte Brasileira, ministro do Supremo Tribunal Federal, a primeira vez de 1983 a 1990 e depois de 1992 a 1997, ministro das Relações Exteriores do Brasil de 1990 a 1992, ou seja, chanceler da República, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e juiz da Corte Internacional de Justiça de 1997 a 2006, a CIJ é o famoso Tribunal da Haia, o mais alto grau jurisdicional das Nações Unidas. É graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela sua tradicionalíssima Faculdade de Direito, onde se tornou, numa primeira, mineiro diz, numa primeira tacada já se tornou doutor em Direito na UFMG, e numa segunda, bem mais forte, doutor em Direito Internacional Público pela Universidade de Paris, a Sorbonne. Honorary Fellow na Oxford University, Inglaterra, professor e diretor da Universidade de Brasília, professor atualmente da Uniceub, e professor e diretor do Instituto Rio Branco. Passamos, portanto, a palavra ao ministro Francisco Rezec para a sua conferência. O tema proposto tem esse título, sugestivo de muita coisa, e bem curioso e abstrato. Tempos modernos e crise do direito. Tempos modernos é o nome de um filme de Charles Chaplin, da época ainda do cinema mudo, em que ele comenta os desdobramentos da Revolução Industrial e as consequências que a atualização da tecnologia na época produzia sobre as criaturas humanas, sobre o trabalho humano. Crise do direito, por sua vez, é uma expressão altamente em voga na minha época de estudante. Mais exatamente entre os anos 50 e os anos 70, e o começo da década de 70. E a que os estudantes da época e os professores e os operadores do direito na época se referiam exatamente quando usavam a expressão crise do direito? Ao fato de que a nossa ordem jurídica, nós não pensávamos em termos globais. O Brasil, até 1990, os mais jovens não sabem, talvez, disso. O Brasil, até 1990, era um país extremamente fechado. Era muito difícil ser brasileiro lá fora. Era muito difícil sair do país. Éramos um país hermético, fechado em si mesmo, orgulhoso da sua autossuficiência, orgulhoso até mesmo do fato de que, diferentemente de outros países, mesmo na nossa vizinhança mais imediata, não dependíamos muito de importações. Isso chamava a atenção dos estrangeiros que nos visitavam.
vindos do hemisfério norte, éramos um país que produzia praticamente tudo o que era necessário para o seu consumo, de bibelôs a aeronaves. Sim, o desenvolvimento de um parque industrial completo, como aconteceu no Brasil, e se enfatizou ainda mais durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, nos anos 50, isso fez de nós um país pronto para que, quando se abrisse ao comércio exterior, poder disputar inúmeras faixas do mercado, poder concorrer em igualdade de condições com todos aqueles países que também produzem e comerciam inúmeros gêneros, inúmeras espécies de produtos. Sim, recolhemos mais tarde os frutos da abertura. Mas naquela época, ainda do fechamento do Brasil ao comércio e ao trânsito internacional em sentido mais amplo, naquela época considerávamos, não tendo os olhos postos na ordem internacional, que não era lá grande coisa ao cabo de 2 guerras mundiais, mas que era, de qualquer maneira, melhor do que hoje. Naquela época, nos referíamos à crise do direito, no sentido de que a nossa ordem jurídica estava à beira de caducar por velhice, por esclerose. Nós tínhamos um código comercial do meado do século XIX. Tínhamos códigos de variada natureza remontantes ao começo do século XX. E tudo aquilo estava se tornando caduco com o advento dos anos, e o legislador brasileiro não atualizava nada disso. Não que ele não produzisse normas, sim, ele as produzia com uma infinita fecundidade, mas normas rebarbativas, sobrepostas, repetitivas, que só serviam para engordar, para encher de colesterol a nossa ordem jurídica, sem de nenhum modo melhorá-la. Já éramos, na época, um país em que ninguém sabia dizer exatamente qual o número de leis em vigor. Mas, em sua maioria, elas eram de tal maneira imprestáveis que só serviam para, enfim, engordar o vademecum forense, a carteira da revista Forense na época, e não atualizavam a vida e a atividade jurídica dos brasileiros. Era isso, então, a crise do direito daquele tempo. Hoje, infelizmente, quando falamos no Brasil e também em qualquer parte, na crise do direito nacional e na crise do direito internacional, estamos nos referindo a um fenômeno mais grave. Estamos nos referindo ao descrédito da classe a que pertencemos e à inoperatividade do próprio direito, do próprio aparato de normas jurídicas. Hoje, pessoas de boa fé, pessoas íntegras, embora sem nenhuma formação jurídica, quando veem pela telinha a cada noite e a cada manhã o que anda acontecendo no mundo, perguntam-se a si mesmas, mas o que vale aí são as tais regras de direito internacional, ou é aquilo que aquele sujeito de cabelo cor de laranja diz lá em Washington, a cada momento? O que prevalece? É o direito internacional ou são as bravatas de Donald Trump, que não é o único, de Donald Trump e de seus diversos seguidores e devotos em várias partes do planeta? Também no plano, enfim, isso é aquilo que tem a ver com a ordem jurídica internacional nesses difíceis tempos modernos.
No que tem a ver com a nossa ordem jurídica, não há dúvida de que ela evoluiu bastante e o aparato normativo, encabeçado pela Constituição do Brasil de 1988, não deixa nada a desejar. É um primor de organização normativa para uma sociedade moderna, democrática, pluralista, como é a nossa. A crise é de outra natureza, não é por falta de normas e nem dá para dizer que seja pela má qualidade das normas, porque elas, no que elas realmente importam, são bem elaboradas e poderiam, em circunstâncias humanas melhores, e poderiam reger a nossa vida e determinar o nosso futuro. O que aconteceu então? Devem estar saturados de ver a cada dia na mídia eletrônica social o massacre do Supremo Tribunal Federal, o massacre dos operadores do direito em geral, subsequente ao que foi já há mais tempo e continua sendo a crucifixão da classe política nas suas duas vertentes, na vertente executiva e mais ainda na vertente parlamentar. O que aconteceu? Por que nos vimos nessa situação de tamanho embaraço? Temos medo de declarar aquilo que fazemos, aquilo que estudamos, aquilo com que trabalhamos, e populares nos tratarem mal no ônibus, no avião, onde quer que seja. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo, parece-me, é que não conseguimos nos imunizar contra a clivagem, a viciosa clivagem que se abateu sobre a sociedade brasileira nos últimos anos. Mais exatamente nos últimos 10 anos. Aconteceu que o país se dividiu de tal maneira que isso chega a lembrar uma metáfora literária. Há um livro escrito no século XIX por um autor inglês, Robert Louis Stevenson, chamado no original Dr. Jekyll and Mr. Hyde, traduzido como O Médico e o Monstro. Aquele fenômeno da bipolaridade numa determinada personalidade humana, que de competente profissional da medicina se transformava, mediante certas químicas, em uma criatura monstruosa e extremamente perversa. Nessa obra há um momento em que a governanta e confidente do Dr. Jekyll pergunta a ele qual era exatamente o mal de que ele padecia, que enfermidade era exatamente aquela. E ele responde: eu tenho uma fratura na alma, eu tenho a alma partida em duas, eu tenho uma divisão na alma. Parece que esse trágico fenômeno se abateu sobre os brasileiros nos últimos anos. Amigos de infância já não se falavam. Dentro de uma mesma família, as pessoas não se entendiam por conta da polaridade do cenário político brasileiro. Velhos amigos se davam as costas e já não era mais possível conviver em harmonia em nenhum cenário, mesmo considerados apenas aqueles cenários em que tradicionalmente a boa convivência imperou durante tanto tempo. Isso aconteceu e se projetou sobre a nossa classe. Não conseguimos evitar que isso se projetasse sobre a nossa classe e não conseguimos, mesmo depois do processo eleitoral de 2018, não conseguimos ver assentada essa poeira que ainda nos turva a visão da realidade brasileira e nos impede de saber exatamente o que desejamos. Algumas pessoas mais devotas, mais religiosas, se perguntavam 1, 2, 3 anos atrás e continuavam a se perguntar
eu ouvi isso de algumas senhoras piedosas do apostolado da oração, que perguntavam, olha, eu estou numa situação embaraçosa porque eu já não sei mais o que pedir a Deus. Eu nunca me vi antes numa situação assim. Eu vou aos templos, mas não estou sabendo mais o que devo pedir a Deus. De tal maneira, é confusa a minha cabeça diante da situação que estamos vivendo. O que aconteceu? Enfim, as eleições, vejam bem, eu tinha que enfrentar na semana atrasada a difícil tarefa de falar na Universidade de Nova York sobre a atual conjuntura brasileira. A dificílima tarefa de dizer àqueles estrangeiros, e havia alguns brasileiros também, todos afeiçoados a este país, todos conhecedores mais ou menos da nossa realidade, mas desejosos de saber de alguém que está aqui vivendo a situação, o que acha que está acontecendo. Enfim, foi necessário destacar a bipolaridade do governo que os brasileiros hoje têm, e que é um produto das diversas bipolaridades que precederam o processo eleitoral. Muitos dizem, aqui e lá fora, que o voto do segundo turno de 2018, mais do que um voto de afirmação, foi um voto de rejeição da proposta alternativa, de rejeição da proposta que foi derrotada nas urnas por uma diferença da ordem de quase 12 milhões de votos. Isso é mais do que a população total de países como Portugal ou a Suécia. Mas o que exatamente? Enfim, esse eleitorado estava adotando o ideário afirmativo daquilo que o candidato vitorioso apregoava? Sim, em grande parte, sim. Eram muitos os que tinham empenho em prestigiar aquele discurso voltado para a segurança nacional, a segurança das instituições, a segurança das ruas e a segurança jurídica também, que os nossos tribunais já não estavam garantindo. Ao lado desse discurso, havia desse discurso essencialmente afirmativo, no que concerne tanto à segurança coletiva, quanto à economia, à beira de um colapso, depois de tanto desgoverno e corrupção, ao longo de anos consecutivos. Ao lado desse ideário afirmativo, havia também o fator rejeição, ou seja, vamos votar nesse candidato tendente à direita, não tanto pelo que ele propõe de positivo em matéria de segurança e economia, mas também para rejeitar alguma coisa. Rejeitar exatamente o quê? É muito simplista, é muito pobre como ideia dizer que o eleitorado brasileiro majoritariamente rejeitou o Partido dos Trabalhadores e os seus satélites de esquerda mais radical. Não, não foi isso, não foi só isso. Rejeitou-se também o discurso exacerbado do politicamente correto, a paixão do politicamente correto que tomou conta de tantas celebridades da música, do teatro, do cinema, não dava mais para... Os brasileiros, em geral, se cansaram desse discurso. E não foi nenhuma elite que se fatigou do discurso dos direitos humanos tal como ele era utilizado e do discurso do politicamente correto. Não eram banqueiros, não eram intelectuais, não eram professores da Unicamp, nada disso. Quem rejeitou tudo aquilo que foi rejeitado nas urnas em 2018 foram os brasileiros da classe média para a quintessência dos trabalhadores brasileiros. Era essa gente que já não suportava mais aquele quadro político-social e que o rejeitou em nome até mesmo da concepção, vejam bem, da concepção que se forjou aqui
e em alguns outros países a respeito daquilo que sejam os direitos humanos e daquilo que deveríamos realmente prestigiar sob esse título. Chegou-se à conclusão, vejam só, chegou-se à conclusão de que quando os ativistas dos direitos humanos valorizavam tanto a sua paixão por tais direitos, eles estavam se referindo, na realidade, a uma discreta e bem selecionada gama de direitos humanos que, por razões pessoais, ideológicas, políticas, fisiológicas, às vezes, lhes interessava defender. E em nome de cuja defesa pisoteavam com virulência outros direitos não menos humanos. Não foi à toa, e foi bem um símbolo dessa situação, aquilo que presenciamos no Brasil e em outros países. Ministros dos direitos humanos, encarregados, em princípio, de proteger os direitos humanos, no que nós os vemos violados a cada dia no noticiário matinal da televisão, e de projetar um futuro melhor em matéria de proteção dos direitos humanos, mas que pareciam absolutamente desinteressados disso, porque o seu único propósito, objetivo e preocupação era vingar violações de direitos humanos ocorridas há 40 anos, há 50 anos, há 60 anos ou mais. Esses sistemas, esses ministérios de direitos humanos, mais pareciam, assim como a tal Corte Interamericana de Direitos Humanos em São José da Costa Rica, tudo isso mais parecia um califado dos direitos humanos, uma inquisição dos direitos humanos, ou seja, um tribunal penal permanente, fazendo definir como objetivo nacional permanente neste país e objetivo final da raça humana no plano global, vingar atentados contra os direitos humanos ocorridos no passado, estendendo uma cortina de fumaça sobre o presente, que não é nada brilhante, ignorando por completo qualquer perspectiva de futuro. Assim foi, então, quando, enfim, nos demos conta de que o discurso de Norberto Bobbio, quando se referiu a esse tema, é bastante esclarecedor. O grande pensador italiano dizia que a própria expressão direitos humanos é uma tautologia, é um pleonasmo. Não há direitos desumanos, não há direitos sobre-humanos ou infra-humanos ou extra-humanos. Todos os direitos são direitos humanos. O que ele queria dizer, então, é que, enfim, ninguém nega, desde o homem primitivo, nas sociedades mais primitivas, ninguém nega que toda a ciência do direito é produto de consciências humanas. O direito não brota da terra, não cai do céu, ele é produzido por consciências humanas. E o seu objetivo último é o ser humano, isoladamente considerado ou vivendo em sociedade. É realizar a felicidade geral de seres humanos, individualmente ou em conjunto. Tudo isso é de uma obviedade ululante, diria Nelson Rodrigues. Mas a partir daí, então, impõe-se essa investigação, essa questão. A que os ativistas estão se referindo quando usam essa expressão direitos humanos? A que eles estão se referindo quando dizem os tratados de direitos humanos prevalecem sobre tudo, até sobre a Constituição? Eu não sei como algumas pessoas ocupantes de cargos públicos elevados disseram isso e não foram presas imediatamente ou internadas, de preferência. Não há catástrofe maior do que você imaginar que alguma coisa possa se sobrepor à Constituição de um país independente num momento histórico como o atual, em que não existe autoridade supranacional, não existe nem é desejável que exista. Olhem para a cara das lideranças principais do mundo de hoje.
E vejam se pode ser nosso sonho construir uma sociedade internacional hierarquizada como autoridade central. Não. Não. Desconfiem daqueles que lhes dizem que a soberania é uma espécie em extinção, é algo fora de moda. Não. O que aconteceu na Europa nos últimos anos mostra que o sentimento soberano das nacionalidades está mais vivo do que nunca. Mais vivo do que nunca. Isso não desaparecerá. Não se pode, então, vejam só, não se pode, então, pretender fazer um discurso de supervalorização daquilo que chamam de direitos humanos e daquilo que chamam de tratados internacionais de direitos humanos, sem saber exatamente de que essas pessoas estão falando. A Carta das Nações Unidas é um tratado de direitos humanos? Eu gostaria que alguns professores que apregoam esse tipo de tese respondessem essa questão. A Carta das Nações Unidas, que garante, ou tenta garantir, a paz e a segurança coletivas, e, portanto, a tranquilidade do nosso sono, a garantia, ou pelo menos a perspectiva séria de que não joguem bombas sobre as nossas casas na calada da noite. A Carta das Nações Unidas é ou não é um tratado de direitos humanos? E se ela o é, ela o é em todas as suas partes, ou não seriam de direitos humanos as normas que se referem, por exemplo, ao funcionamento interno do Conselho de Segurança ou às competências do secretário-geral? As convenções internacionais do trabalho, que se contam hoje a centenas, são todas elas tratados de direitos humanos? De certa feita, eu perguntava a alunos meus no curso de doutorado o que achavam de uma afirmação feita por determinado autor, que dizia que quando um país se filia a um tratado de direitos humanos, e aí, como todos os outros fazem, ele também não diz o que é isso, mas ele diz que quando um país se filia a um tratado de direitos humanos, ele não está apenas assumindo um compromisso com outros de fazer ou deixar de fazer determinadas coisas no domínio do comércio, da extradição, ele está, sim, adotando uma filosofia que é do interesse coletivo, porque diz respeito à centralidade do ser humano. Isso faz com que a norma adotada por este país quando celebra um tratado com outros seja indisponível unilateralmente. Quer dizer, ele não pode dizer de uma hora para outra estou fora ou vou parar de cumprir o tratado. Só Donald Trump diz esse tipo de coisa. Mas, enfim, e aí eu perguntava aos alunos, esperem aí, mas se vocês substituíssem na afirmação deste professor a expressão tratados de direitos humanos por tratados protetivos de marcas e patentes de queijos e vinhos, faria alguma diferença? E aí, enfim, responderam todos, tirando um ou outro desavisado, eles faz sim, porque fulano disse que quando a matéria é direitos humanos, tudo mais cai por... Enfim, tirando um ou outro desavisado, todos responderam que não faz diferença nenhuma. Os tratados internacionais, qualquer que seja o seu tema, têm que ser cumpridos fielmente enquanto estamos comprometidos. E se um dia eles não nos interessassem mais, nós os denunciaríamos. É direito de todo o país entrar e sair de um compromisso internacional quando lhe convenha. Mas houve um aluno, isso me pareceu altamente sugestivo, que disse o seguinte: não faz nenhuma diferença. A indisponibilidade unilateral, a necessidade de cumprir, isso se aplica tanto ao Tratado de Direitos Humanos, quanto ao Tratado de Proteção de Marcas e Patentes de Queijos e Vinhos, pelo bom motivo de que o tratado que protege marcas e patentes de queijos e vinhos está, em última análise, protegendo a saúde e o bom gosto dos consumidores. Isso é um direito humano, talvez um pouco mais sofisticado do que o direito à vida, à não tortura, à não prisão arbitrária, mas é um direito humano e de natureza alimentar ainda por cima. Eu achei fantástica a resposta. Como o menino disse tudo ali.
disse tudo e desmoralizou por completo o discurso hiperbólico dos direitos, porque todos os direitos são direitos humanos, então não dá para mistificar, não dá para fantasiar, não dá para fraudar os operadores do direito, tentando convencê-los de que a política dos direitos humanos, tal como adotada em várias partes do mundo, nas últimas 2 ou 3 décadas, tenha alguma honestidade nas suas bases. Vejam só, se por um lado selecionaram-se direitos humanos e desprezaram-se outros, isso teve vários sentidos, várias conotações. Não tem jeito, por exemplo, não tem jeito de você, numa opção ideológica, prestigiar os direitos humanos da direita e pisotear os direitos humanos da esquerda, ou vice-versa. E muitos tentam fazer isso, muitos, em toda parte. Não tem jeito de você prestigiar os direitos humanos do passado e ignorar os direitos humanos do presente, sobretudo quando se ocupa um cargo público de proteção dos direitos humanos. É o presente e é o futuro que mais devem merecer o empenho do ativismo em geral, mais que o passado, pelo menos. Nunca é demais investigar o passado e conhecê-lo na sua realidade. Nunca é demais saber com exatidão o que aconteceu. Não para reescrever histórias quando já estejam corretamente escritas. Não para transformar vilões em heróis. Não para transformar heróis em vilões. Não para, enfim, definir de modo diferente da realidade em função de interesses atualizados. Mas, enfim, não é possível examinar esse tema com os olhos postos no passado e ignorar a realidade do presente. Também não é possível, vejam só, prestigiar determinados direitos individuais à base de uma abstração constitucional e, com isso, desprezar direitos coletivos. Há vários exemplos disso. Por exemplo, nós todos temos um direito humano elementar e coletivo ao Estado honesto. Haver presentes no exercício da função pública pessoas honestas e não pessoas corruptas. O nosso direito humano coletivo à limpeza das instituições estatais e à decência do exercício da função pública é um direito absolutamente prioritário. Mas nós não podemos, em nome da defesa desse direito, ignorar o direito também humano do réu em processo penal, que tem que ter asseguradas as garantias da ordem jurídica penal. Não se pode fingir que essas regras não existem pelo só fato de que alguém levantou a bandeira dos direitos humanos coletivos ao Estado não corrupto. Há um outro exemplo muito expressivo deste fenômeno. Fulano de tal, brasileiro, vulnerável, merecedor de proteção do Estado, padece de uma doença rara. De uma doença rara para a qual só existe tratamento em Cleveland, no estado de Ohio, nos Estados Unidos da América. E esse tratamento custa $950 mil. A Previdência não tem jeito de dar à pessoa, embora reconheça que ela merece, este tratamento aqui mesmo. E não vê meios de custeá-lo lá em Cleveland. Aí vem um juiz, sem muita visão de mundo,
puxa lá da Constituição a regra segundo a qual todos têm direito à saúde. Se todos têm direito à saúde, este cavalheiro que está diante de mim tem direito à saúde. E a saúde dele demanda $950 mil para ser tratada em Cleveland. Então eu determino, usando do meu poder de juiz, que esse dinheiro seja imediatamente proporcionado a ele, sob pena de prisão do diretor da Previdência, do ministro da Saúde. Ordens de prisão desse gênero têm sido vistas no Brasil com alguma frequência. E aí, para evitar a prisão de titulares da função pública, dão-se os $950 mil para o tratamento daquele cavalheiro, que merece, sem dúvida, ser tratado, mas ao preço desses $950 mil que faltarão aqui, algumas centenas de brasileiros não menos vulneráveis vão desabar das macas nos corredores dos hospitais em meio a sangue, soro e outras, enfim, calamidades. Este é o ponto que é a falta de lógica, é a ruptura com a inteligência, que leva tanta gente a tratar direitos humanos dessa maneira. Não é por aí. E o outro defeito, esse, enfim, menos imputável a nós brasileiros e mais a certas lideranças lá fora, é pretender que os direitos humanos sejam defendidos por aqueles estados soberanos, por aqueles governos menos dotados de recursos para protegê-los. É fazer crer que os deveres da periferia são maiores do que os deveres do núcleo de riqueza, do núcleo de poder. É um episódio que os professores presentes conhecem. Houve, alguns anos atrás, em Salvador da Bahia, um congresso da União Internacional dos Advogados, que era presidida, na época, pelo nosso compatriota Paulo Lins e Silva. E estávamos em 2002, 2003 ou 2004, por aí. Foi depois, então, dos atentados em Nova York, do World Trade Center, e foi depois que George W. Bush, um fundamentalista oligofrênico, sob a direção do seu vice-presidente, Dick Cheney. Não deixem de assistir o filme Vice, que retrata admiravelmente o oceano de sordidez que foi a guerra do Iraque, o genocídio iraquiano. Mas nessa época, enfim, funcionavam a pleno vapor as prisões de Guantánamo, num enclave americano na ilha de Cuba, e de Abu Ghraib, em território iraquiano. Prisões de alta segurança para, enfim, cuidar da chamada guerra contra o terror, e prisões nas quais as pessoas não sabiam por que estavam ali. Não tinham direito a defesa nenhuma, advogado ali não entrava de maneira nenhuma, não havia nota de culpa, não havia nada, só havia prisão, tortura e vilipêndio a seres humanos. Isso ninguém escondeu, todo mundo sabia. Isso sob bandeira norte-americana. Todos nós sabemos que, sob as ditaduras de direita e de esquerda igualmente, acontecem horrores nos porões. Mas esses horrores que acontecem nos porões, às vezes não chegam nem sequer ao conhecimento da cúpula. Consta que, no romper dos anos 70, no governo do general Emílio Garrastazu Médici, um amigo de infância do general, então presidente da República, liga-lhe de Porto Alegre e, aos prantos, diz que o filho, estudante, tinha desaparecido, uma passeata ou algo assim.
E o general-presidente, muito afeiçoado àquele amigo, determinou firmemente que se achasse o rapaz. E sai todo mundo à procura do rapaz, e não se achou o rapaz nem naquele momento, nem depois. A imprensa foi aconselhada a não noticiar isso. Porque um dos fenômenos mais sintomáticos das ditaduras é esse. Há certos momentos em que a cúpula perde o controle e os esbirros, ou seja, a raia miúda, o baixo clero do esquema arbitrário, assume o controle. E aí o esbirro, já que ele está autorizado a prender, a torturar, a eliminar pessoas por conta da segurança do Estado, ele se pergunta, mas por que eu não aproveitarei esse poder que tenho para eliminar também o meu credor, o meu rival amoroso, o dentista que me torturou na cadeira anos atrás? Enfim, é isso que acontece nos regimes autoritários. Mas isso não é assumido. Ninguém se orgulha disso. Isso não é sequer sabido, às vezes, pelo comando central das ditaduras. E, no entanto, isso estava acontecendo assumidamente sob bandeira norte-americana, sem que o governo norte-americano pudesse negar aqueles acontecimentos. Barack Obama, quando eleito, disse que fecharia os 2 presídios, e ele fez, de fato, muita coisa, mas não eliminou por completo. Naquela época, entretanto, quando se deu o Congresso de Salvador da Bahia, os presídios infames de Abu Ghraib e de Guantánamo funcionavam a plena energia, e nós estávamos todos ávidos por ouvir o representante da American Bar Association, a OAB de lá. O que ele vai dizer sobre direitos humanos? Havia um painel sobre direitos humanos e queríamos saber o que o homem vai dizer sobre direitos humanos neste momento, já que ele representa aquela bandeira que foi outrora de Thomas Jefferson, a de Lincoln, a de Roosevelt, hoje a de George W. Bush, mas quem sabe se ele tem algo a dizer em nome dos advogados norte-americanos. E aí, quando o representante da American Bar Association vai à tribuna, ele declara o seu amor pelos direitos humanos e respectiva proteção, diz do empenho dos norte-americanos em geral em proteger tais direitos, e protesta veementemente contra quê? Contra o fato de que, na Nigéria, uma moça foi apedrejada por adultério. E na República do Congo, um rapaz foi processado sem que se observasse o duplo grau de jurisdição. E na Indonésia, um grupo de estudantes foi matraqueado pela polícia durante uma passeata. Coisa que a minha geração foi a todo momento nos anos 70. E aí todos ficaram perplexos, estarrecidos. O rapaz não tem nada a dizer sobre Guantánamo, não tem nada a dizer sobre Abu Ghraib. Ele vem falar na moça, claro que é um caso doloroso, a moça da Nigéria não podia ser apedrejada por adultério. O rapaz lá no Congo devia ter tido direito ao duplo grau de jurisdição. E, preferencialmente, os estudantes da Indonésia também não deviam ser caceteados pela polícia. Sim, mas isso não é nada perto do que ocorria naquele mesmo momento histórico sob bandeira norte-americana. É esse o problema seríssimo dos atores daquilo que os diplomatas brasileiros chamam o circuito Elizabeth Arden, Londres, Nova York, Paris, Roma. Essa gente parece não se dar conta de que deles, e não da periferia, é o compromisso, é a obrigação maior com os direitos humanos. Não é dos miseráveis apenas. Não é dos miseráveis apenas, não é dos periféricos, não é dos caídos em desgraça. Quando que se montou para os grandes desse mundo
algum tipo de tribunal penal como o que foi montado para a ex-Iugoslávia, ou para Serra Leoa, ou para outros lugares desse gênero. Quando o Tribunal Penal Internacional foi instalado na Haia, e foi eleito para procurador-geral um notável jurista argentino, ainda jovem, e ele se preparava para assumir o cargo e queria ouvir alguns conselhos dos então juízes da corte. E eu fiz a ele um voto, um augúrio. Eu espero que os réus que o senhor vai pôr no banco dos réus no Tribunal Penal Internacional não sejam unicamente africanos, não sejam unicamente de países do terceiro mundo. Enfim, ponha no banco dos réus alguma criatura tipo Ariel Sharon, tipo George W. Bush, enfim, existem tantos cuja cara, ao vermos na televisão, aquela cara nos diz por que esse sujeito não está no banco dos réus, não. Ele disse que tinha também essa esperança. Passados 15 anos, ele só conseguiu pôr no banco dos réus do tal Tribunal Penal Internacional réus de diversos países do continente africano. Nenhum réu de pele branca ou amarela. Nenhum. Todo esse empenho do primeiro mundo. É claro que são réus merecedores de punição. Mas por que só eles? Por que não outros? Enfim, acredito, vejam bem, terminando, acredito que as inúmeras disfunções, porque passou o mundo, porque passou o país, e porque passamos todos nós, operadores do direito, destacadamente no Brasil, que é um país cuja Constituição, na sua versão de 1988, deu aos operadores do direito, todos, não só juízes, procuradores, advogados mesmo tratados pela Carta como indispensáveis à administração da justiça. É a única carta, nunca em época nenhuma da história, em parte alguma deste planeta, um documento constitucional se referiu a advogados, para chamá-los de indispensáveis à boa administração da justiça. Nem deu tanto poder, tanta prerrogativa ao Ministério Público, à advocacia do Estado, à advocacia dos desvalidos, à defensoria, a todas as classes de operadores do direito. Isso não é motivo de ufanismo, isso não é motivo de festa e de champanhe, isso é motivo de contrição e de percepção do tamanho da responsabilidade que a Carta põe sobre os nossos ombros. De como é grande a prerrogativa que os outros brasileiros têm de nos pôr contra a parede e nos cobrar aquilo que o quase excesso de poder da Constituição de 1988 nos acarretou. É preciso ver as coisas, então, desse modo. Eu acredito piamente que, se nos redimirmos sob a ótica econômica, com algumas reformas econômicas e políticas que se impõem ao Brasil de hoje, se resolvermos o nosso problema de segurança coletiva, se limparmos o comportamento do Estado, se pudermos assim atender às necessidades mais primárias dos escalões mais modestos da sociedade brasileira. O nosso futuro, e é uma visão comparativa que não deixa de me confortar e deveria confortá-los, o nosso futuro talvez seja mais promissor do que aquele de algumas democracias europeias, por exemplo, que se defrontam hoje com alguns fantasmas do passado, com algumas consequências da sua política colonial e com outros problemas sociopolíticos que são mais difíceis de enfrentar do que os nossos problemas. Penso que, com todas as dificuldades que enfrentamos,
e que tentei lhes descrever de modo sumário e um pouco edulcorado para não aborrecê-los muito. Penso que com todas essas dificuldades, as nossas perspectivas são melhores do que as da maioria dos países do mundo contemporâneo. E por isso, aqueles que têm menos tempo pela frente felicitam os que têm mais tempo pela frente. Muito obrigado.